Olá, Felipe Fabri, zootecnista, analista de mercado da Scott Consultoria. Eu estou aqui com Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo, também analista de mercado da Scott Consultoria, para mais um episódio no Mercado Sem Rodeios. Nessa semana a gente vai falar do mercado do boi, exportação e também um pouco a respeito do mercado de reposição e as expectativas para o início de maio. Bom, Pedro, vamos começar falando do mercado do boi, mercado esse que ao longo da semana, como trabalhou? A gente viu aí um período, né, pelo menos para esse mês, de algumas altas em relação à cotação da arroba do boi gordo, muito por causa das boas condições de pastagem, né? Então, o clima beneficiando aí a questão do lado do pecuarista, né? Que conseguiu reter um pouco a questão da oferta, que vinha bastante em alta, um abate acelerado para esse primeiro trimestre. A gente já começa a observar a diminuição da participação de fêmeas no abate, que a participação de fêmeas é quem dá um indicativo em relação ao preço do boi gordo, né? Se sobe, se desce. A gente sempre brinca, né, que a arroba do boi gordo vai onde a vaca vai. Se essa oferta das fêmeas acabou diminuindo, a cotação acabou ganhando um incremento, pensando aqui na Praça Pecuária de São Paulo, mas que vem uma situação um pouco mais morna, né? A questão das compras um pouco menos ativas, questão para compor escala. A escala deu uma diminuída, estão querendo jogar ainda um pouco essa situação, vendo o que vai ser para daqui para frente. Mas tem um momento um pouco mais sinal de estabilidade hoje ainda, né? Estabilidade, né, Fábio? E também colabora com esse quadro a exportação. Exatamente. A gente vem com uma arroba aqui em São Paulo negociando a 232, 235. Em outras praças ao redor do Brasil, a gente viu um comportamento de preços mais firmes para a cotação do boi ao longo desse mês, por conta das precipitações que ocorreram. Mas aqui em São Paulo, um destaque que a gente tem também é a questão da exportação. Então a gente acabou acompanhando um mês de abril que já dá para considerarmos como recorde. São 155,9 mil toneladas aí exportadas até o momento. Ainda tem alguns dias úteis a serem considerados na base oficial, mas com esse volume e mantendo o ritmo de exportação que a gente veio observando na média diária, facilmente já dá para a gente falar que é um mês que deve ser recorde para abril frente a seus pares. E esse começo de ano está sendo um começo de ano muito acelerado em termos de volume com relação à exportação de carne bovina. Então é um mercado externo que tem buscado mais, e aqui no mercado doméstico, aparentemente, apesar desse aumento com relação à oferta de fêmeas, né, nesse primeiro trimestre, nós vimos um quadro onde o mercado doméstico parece ter conseguido equilibrar aí essa sobreoferta, esse aumento com relação a participação de fêmeas e aumento na produção de carne no Brasil. Exatamente, essa participação de fêmeas que acaba mexendo até mesmo com a reposição, né? A gente falando, né? Sempre falando momento do ciclo pecuário em que nós estamos, um abate acelerado de fêmeas aí acaba mexendo com essa oferta de bezerros, mas um pouco mais para frente, e para o momento a gente começa a observar uma reposição um pouco mais firme, né, Fábio? Trazendo até a relação do ágio um pouco diferente do que a gente estava vendo para o ano passado, né? Mas movimentação natural, né? Aqui em São Paulo, para a gente ter uma ideia, essa última semana de abril praticamente foi de alta para as cotações no mercado de reposição, isso considerando o preço dos machos. Então foi um mercado que veio mais sustentado. Essa não foi a única semana do mês onde esse mercado registrou aumentos. Também tivemos essas movimentações em outras praças ao longo de abril. E aí tem que se destacar a questão das pastagens colaborando também com o poder de reter do criador, né? Então ficou aí um mês onde a reposição também ganhou fôlego, puxado pelo mercado do boi gordo. É um cenário que começa já a se desenhar com a possibilidade de maior firmeza com relação às cotações para o restante do ano, mas a gente tem que lembrar que daqui para frente a safra de bezerros começa a chegar no mercado e pode ter um impacto com relação a essa firmeza. Então, a gente tem que aguardar ainda para ver como que essa safra de bezerros vai acabar impactando no mercado. Safra de bezerros que representa a estação de monta lá de 2022, já foi a primeira estação de monta com menor participação de fêmeas. Então talvez seja uma safra de bezerros menos ofertada do que 2023, com preços mais firmes do que no ano passado, mas a gente sabe que o peso da oferta é maior. Ele é importante de se destacar, então a gente tem que analisar aí para o mês de maio e junho, principalmente, como que essa oferta de bezerrada vai chegar no mercado e se vai manter ou não essa sustentação dos preços, tanto no mercado do bezerro quanto no mercado do boi. No mercado do boi, a sinalização que a gente tem é uma sinalização altista, né? Olhando para B3 hoje, é um mercado mais altista.
até pensando quem faz confinamento, né? A gente estava brincando aqui, comentando um pouco atrás, questão de olhar para a B3, né? Se a gente... O que adianta olhar para a B3, o pessoal não faz a trava, mas pensando ali como um indicativo do que a gente tem para o futuro, segundo giro vem bastante positivo, né? Um ágio de R$15, mais ou menos, 12, que a gente está R$15. vendo hoje. Custo da reposição, por mais que esteja aí numa recuperação, ainda é um momento bom de compra. Questão também das compras dos grãos, alimentação. Então, movimentação interessante, pensando no confinador, que já está batendo na porta, né? Questão do primeiro giro, também segundo giro, bastante positivo. Então, continuar mantendo aí o olho no mercado. A gente está aqui para informar vocês das movimentações, né, Fábio? É isso aí. Só para ter uma referência, B3 olhando para os meses até junho, então está conversando com o mercado físico hoje. Estamos com o mercado físico nos 232. Vamos pegar referência CPE que baliza também a B3, R$233 no CPE no mercado físico. É o que a gente vê na B3 até junho para esse ano. E aí o sinal de alerta que a gente deixa, ou o sinal amarelo, é o histórico para as cotações em maio não é favorável para esse cenário de manutenção de preços que a B3 tem desenhado. Quando a gente já fizemos essa análise aqui, de 96 para cá, a média de preço do boi em termos nominais em maio, com relação ao mês de abril, é sempre menor. Foi sempre menor nesse histórico de 96 para cá. Então o histórico ele é desfavorável, muito em função da desova de final de safra, e aí a gente tem que entender se isso vai realmente se concretizar, se esse histórico em 2024 vai acabar tendo peso também com relação à precificação da arroba do boi. Até o momento a sinalização é favorável para esse maio e junho, e aí o outubro, poxa, hoje um outubro trabalhando com 246 de referência, um ágio interessante com relação ao segundo giro de confinamento. Para o confinador está um cenário bem interessante, até a gente trouxe isso no nosso encontro de confinamento e criadores. Enfim, para quem quiser saber um pouco também do que foi discutido lá, confinamentorecria.com.br, está lá todo o resumão do nosso evento e já fica o convite para conhecer os próximos eventos da Scott Consultoria. Exatamente, então acredito que a gente falou tudo, né, Fábio? Um abraço a todo mundo que nos acompanhou aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal.